Mas, Bom, por falar em reforma ministerial... Mas está muito escancarado, está demais. Está passando do limite. Está passando do limite. Aí a culpa é do Mas olha só, o Lula na campanha Espera um pouquinho só, pessoal. Já vamos trazer isso aqui de volta. Por falar em reforma ministerial, ainda no assunto, por isso que eu pedi paciência, a oposição criticou a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa. O nome é Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas, dos empreendedores individuais, da necessidade de governar de acordo com o Centrão. Não, isso não faz parte. É que é a 38ª pasta da estrutura da esplanada. O líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, postou em suas redes o seguinte, olha só, abre aspas, a forma espúria e antirrepublicana que o PT trabalha na construção de maioria penaliza a população a serviço de um projeto de poder, fecha aspas. Já o vice-líder da oposição na Câmara, deputado Maurício Marconi, repudiou a criação de um novo ministério, abre aspas, serão mais cargos e mais gastos desnecessários, tudo isso para comprar apoio de parlamentares. É triste ver partidos que se diziam de oposição aceitarem estas migalhas para fazer parte do governo. Ricardo Rous, a pequena e a média empresa precisam de um ministério com uma estrutura burocrática, com toda a despesa que traz o ministério, com esses gastos que forçam o aumento da arrecadação tributária? Ou ela precisa de uma carga tributária, uma desoneração de folha compatível com a sua necessidade de manter a competitividade? O que ela precisa? É criando ministérios e estruturas arcaicas que vai se resolver o problema? Não, não é aumentando o Estado dessa forma equivocada que vai ajudar a pequena e a média empresa, de jeito nenhum. Políticas públicas decentes para a pequena empresa, linhas de créditos decentes, a gente está querendo financiar Angola, liberando dinheiro para a Argentina, a gente está querendo financiar todo mundo, menos o agro brasileiro, menos a pequena e média empresa brasileira. É isso que a gente precisa. O Ministério é para agradar o centrão, e não necessariamente a pequena e média empresa ou empreendedor individual ou as cooperativas, que vai ter um nome muito bonito, o Ministério, mas que vai ser bem esvaziado, com pouco recurso. Agora, é importante também a gente falar que o governo do PT, ao longo da campanha eleitoral, foi questionado com relação a isso. A ceder cargos, ceder emendas para parlamentares poderem votar a favor do governo. Foi feita essa pergunta diretamente ao presidente Lula. Ele, inclusive, condenou o ex-presidente Bolsonaro ao vivo, num jornal de âmbito nacional, numa entrevista. Ele falou, é um absurdo, estamos vivendo um semipresidencialismo e isso precisa acabar. Eu não vou negociar com o Centrão, viu, Elaine? O Lula disse assim, eu não vou negociar com o Centrão, vou dialogar. Quando questionado pelo outro entrevistador. Vou dialogar. Mas ocupou. Dialogar, né? Não, mas será que as pautas, era uma questão que eu queria colocar para você, será que as pautas também que o PT não está levando, o governo está levando, não são fracas, não são muitas pautas ideológicas? Não. E daí o preço fica muito mais complexo de engolir? É mais caro para poder engolir determinada pauta, mais salgada? A pauta de reforma tributária é uma pauta salgada? Não, dependendo da reforma tributária, pode ser. A gente pode ter o maior imposto do mundo. Então, aí ela fica bem salgada, principalmente pra gente. Então o que você está me dizendo... E o Pacheco falou exatamente isso. Então vamos lá, o que você está me dizendo é a pauta é salgada e o Congresso está se vendendo? O que eu estou te dizendo é que o Congresso está fazendo um jogo que o Executivo está impondo. Olha só, o Executivo está pagando, está impondo, seja através de cargos, como está criando o Ministério, cedendo emendas. Então quem está se vendendo é o governo? Os dois. Os dois. O governo, para poder andar com a pauta, está tendo que colocar coisas que não deveria, pessoal, e o Congresso não está fazendo o papel Ricardo, dele. eu discordo agora. Quem se vende é corrupção passiva e quem compra é corrupção ativa. Entendi. Os dois. Pessoal, mas quem está pagando essa conta somos nós. Eu só queria fazer só uma observação, gente. Reforma tributária é um projeto que já está desde antigamente, já está desde o governo Bolsonaro. Se eu não me engano, até o projeto votado, ele se iniciou, salvo engano, no governo Michel Temer, se não me falha a memória. Então, não tem nada a ver do governo aí. O projeto de lei. O projeto é da reforma tributária, que foi discutido, foi com base num projeto anterior. E só foi votado agora porque, de fato, o parlamento se mobilizou
mobilizou. Da mesma forma que o parlamento se mobilizou na reforma da Previdência. O parlamento se mobilizou para a aprovação da reforma tributária sem precisar de qualquer toma lá da cá com o governo. O parlamento se mobilizou para aprovação, para aprovação do novo marco fiscal sem precisar do governo. O governo ele está querendo trazer o parlamento para o seu lado, não é para esses temas que, no final das contas, eles não ligam para esses temas. Eles querem saber daqueles temas caros para o governo, para, por exemplo, colocar um fim na CPI do MST. É para isso que o governo quer ter uma base parlamentar. Reforma tributária é um reclamo do setor produtivo há muitos anos. E o governo nem está muito aí para o setor produtivo. A verdade é essa. Então tá, para que foi criada a CPI do MST? Para negociar com o governo? De forma alguma. Você só me explica. Por conta dos diversos escândalos que nós temos através do MST. E agora você muda toda a comissão. Mas a pergunta que fica é a seguinte. O MST... A CPI do MST foi investigada... A culpa é só do governo. A CPI do MST foi criada para investigar o MST. Agora, durante esta CPI, tem alguns requerimentos que foram feitos que suscitaram uma preocupação no governo a ponto de abrir o cofre. Não é isso que o Cristiano está falando? Exatamente. E da Câmara mudar também as pessoas da comissão. Também. Opa, mas não é o que aconteceu? Mas eu pergunto, não é o que aconteceu? Gente, é só o governo que está errado. Não, mas pessoal, mas vamos lá. Eu acho que isso é muito emblemático para a gente colocar. É muito legal. O governo, em momento algum... Elaine, o governo, em momento algum... A nossa audiência fica de extremos. Ou é a favor ou contra quem está no governo. Gente, vamos parar. Exatamente. Agora, a gente precisa cobrar do Congresso. Não dá para dizer... Bom, primeiro, desculpa. Não dá para passar a mão. Ricardo, primeiro eu quero dizer o seguinte. A nossa audiência não é de extremos. Nossa audiência é muito qualificada. Sim. E a nossa audiência quer ouvir conteúdo. E quer ouvir também Deise Ciocari. Eu gostaria que você... Como é que é esse processo? Você é cientista política, você esteve em Brasília. Como é que funciona esse processo de negociação? É meio complicado dizer que uma CPI é instaurada só para extorquir o governo. A política é um processo dinâmico, as coisas vão acontecendo no dia a dia, vão se desenvolvendo, vão surgindo dificuldades e nas dificuldades surgem as oportunidades. E dentro das oportunidades, ou você cede à chantagem, ou você resiste, dizendo que você tem legitimidade popular. Eu queria que você fizesse uma análise disso que está acontecendo. Quer dizer, CPIs pressionando o governo. Necessidade de manter uma base aliada mais forte nestas CPIs. Projetos importantes para aumentar a arrecadação e poder fazer jus a essa gastança, tendo que ser aprovadas. E aí abre o cofre para pagar. Como é que funciona esse processo de sedução do governo com a Câmara? Ninguém está dizendo, Elaine, que só o governo está errado. Nós estamos dizendo que o governo também está errado. Por isso que eu queria ouvir a Elaine. Deise. Antes disso, são 14 horas e 30 minutos. Deise Ciocari com a palavra. 14 horas e 30 minutos. Deise Ciocari com a palavra. Aí pede uma parte para ela, que ela que está com a palavra. Me permita fazer uma retratação. Eu não quis dizer que a audiência aqui é de extremos. Eu quis dizer que o Brasil e quem está nos assistindo, a gente está vivendo num país de extremos, onde as pessoas estão sempre querendo colocar só a culpa no executivo. E a gente sabe que muitos dos nossos problemas também passam pelo Congresso. Foi isso que eu quis dizer. Importante esclarecimento. Deise Ciocari. Então, a gente tem duas linhas de raciocínio para seguir aqui. Eu vou tentar não ser chata, mas assim, a gente tem a história das CPIs, né, que são um instrumento antigo de investigação, e a gente tem a relação do Congresso com o Executivo. Mas se a gente for pensar CPIs, por exemplo, a gente não pode falar da história moderna do Brasil, depois da abertura democrática, sem falar em CPIs. Por exemplo, a primeira CPI que a gente teve foi a que derrubou Fernando Collor de Mello. Então, é impossível tu estudar aquele período da história sem estudar a importância de uma CPI. Então, depois do período de redemocratização, elas surgiram com o princípio de ouro. E a gente teve outras CPIs que foram muito importantes, por exemplo, a do Anões do Orçamento. A gente teve uma CPI que, inclusive, enquadrou José Dirceu como formação de quadrilha. A gente teve CPI que cassou 6 deputados. Então, elas eram um instrumento importante de investigação. Eu estudei elas durante muito tempo, no período do doutorado. Elas começaram a perder importância a partir de 2012, com a CPI do Carlos Cachoeira, que teve envolvimento do Demóstenes. Ali, essa CPI, ela produziu um relatório de 1,5 páginas, e assim, completamente vago. A partir dali, as CPIs... Aí a gente começa a fazer o outro link. A partir daí, as CPIs começaram a perder importância
investigativa. Se a gente for parar para pensar, foi mais ou menos um pouquinho antes desse período que os partidos políticos no Congresso Nacional começaram a aumentar. E aí a gente teve aquela política partidária, quem é mais velho vai lembrar disso, aquela política partidária dos anos 90, que era uma política que a gente falava muito em pautas identitárias, então tu sabia muito bem qual era a pauta do PSDB, do PT. Essa política, ela começou a ser uma política personalista. E aí olha que coincidência, não existe coincidência na história, mas a partir de 2012, que foi o declínio das CPIs, a gente teve um aumento dos partidos políticos, uma fragmentação partidária no Congresso. A partir daí começou a ficar populista e aí a gente começou a ver essas metodologias, tipo esses mensalões mais obscuros, começando a agir. Eu sempre defendo que na forma como está o número de partidos políticos hoje, é praticamente impossível tu fazer um governo sem ceder às pressões do Congresso, porque é muito partido político, é muito personalista. O que a gente teria que fazer é a redução de partidos no Congresso Nacional, mas também articular, que é tudo que o Lula não está fazendo. Ele está cedendo logo às suas pressões, à pressão do Centrão. Então, não tem política suficiente que chegue a tempo quando o principal líder do Executivo não quer negociar. Mas esse aumento, essa fragmentação partidária, ela acaba enfraquecendo muito o sistema como um todo, né? Perfeito. Ricardo Rous, como é que fica essa questão? A negociação faz parte, negociação política faz parte da vida política. Radicalismo só na ditadura. É preciso conversar, é preciso dialogar. Agora, não tem que ter um limite? E esse limite não é o interesse público? Sem sombra de dúvida. Esse é o grande balizador, é o interesse público. O que nos incomoda, e aí pegando de novo com você, Elaine, é o seguinte: nós temos, ao longo de toda uma campanha eleitoral, um líder de um grupo político que quis abraçar um centro mais amplo, né? Que foi o Lula, se colocando contrário a esse tipo de prática. Ele já havia feito essa prática lá atrás, já tinha sido pública e tal, enfim, mas nessa campanha específica ele se colocou contrário a isso. E agora, no governo, a gente vê ele passando todos os limites de emenda, a gente aumentando o número de ministérios. Falta um ministério para ele chegar no que eram os ministérios da Dilma, que eram 39, ou seja, bem à frente do que era do governo anterior, do então presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente está vendo que está ultrapassando esse limite do interesse público. Está virando um jogo político estrito. E o povo está ficando lá atrás só para pagar a conta. Essa é a nossa preocupação. É claro que o parlamento não está lá para isso. O parlamento não foi eleito para trocar o voto que ele já deveria dar. O deputado federal, o senador já recebe 41 mil reais, aí, resumido, de salário para votar. E mais de 100 mil para manter o gabinete. De verba de gabinete, mais um monte de regalia que a gente sabe é plano de saúde, é passagem aérea, um monte de regalia. Para quê? Para ele votar projetos de interesse público. É para votar sim ou não nos projetos que vão melhorar a vida do povo brasileiro. É para fiscalizar, que eu vejo pouquíssimo acontecendo no parlamento. E é sem fiscalização que acontece a corrupção. Então o parlamento já é pago para fazer essa fiscalização. Não está fazendo. Então esse é o mundo ideal. Mas no mundo da política real, isso acontece, essa troca. Se não envolvesse troca de cargo, troca de emenda, legítimo. É aí que está sendo espúrio. Mas o líder do Poder Executivo hoje, na campanha, disse: eu não vou fazer isso. Eu vou parar com isso. E é aí que incomoda muito quando eu, em especial eu, atribuo ao governo uma parcela de responsabilidade muito grande. É óbvio que o Congresso também tem. Aí tem um Congresso que é fraco no que diz respeito na hora de criar as leis para não dar esse espaço para o Judiciário, porque o Judiciário entra onde tem brecha, ok? E ele é muito leão na hora de querer ir para cima do orçamento. Quando o governo está negociando politicamente com os partidos, chamando os partidos para ajudar na administração, ele está negociando dentro de uma estrutura necessária já criada, tudo bem. Agora, o problema é que eles estão aumentando a estrutura exclusivamente para atender partido.